A Associação dos Magistrados Catarinenses, em parceria com a Associação Catarinense de Imprensa, realizou um simpósio reunindo profissionais do Judiciário e dos veículos de comunicação para debater as eleições 2014. Esse encontro tem que se revelado fundamental para que o jornalista tenha uma compreensão sobre o trabalho do juiz e do juiz também, para que tenha uma compreensão do trabalho do jornalista. Ambos, cada qual cumpre um papel fundamental da democracia, né? No caso aqui, especificamente em relação às eleições, que é o plano de fundo hoje do nosso simpósio, cabe ao jornalista cobrir, né, as eleições, o processo eleitoral, e cabe aos juízes coordenar todo o trabalho das eleições. Então é fundamental essa aproximação, verificar, a cada um entender bem o seu papel, ver as convergências do trabalho que é possível fazer para que a nossa sociedade seja cada vez mais bem informada, para que a legislação seja aperfeiçoada, enfim, para que a justiça seja cada vez melhor. Faz com que o profissional de imprensa se sinta mais seguro, tendo conhecimento dessas questões jurídicas. E é com esse intuito que nós estamos realizando o simpósio, que eu qualifico como simpósio da cidadania, para que nós tenhamos segurança e informação precisa e que possamos, para o nosso telespectador, o nosso leitor, o nosso ouvinte, tenha uma informação precisa e que o cidadão comum possa receber, porque somos nós que fizemos, que levamos até o nosso cidadão as informações. E é nesse sentido que nós precisamos estar devidamente preparados. Judiciário e imprensa sempre tiveram temas importantíssimos, né? Resolvendo, discutindo, e nada mais do que num ano eleitoral discutirmos as eleições. Então nós temos vários pontos em comum, e esses pontos em comum poderão reverter em benefício da sociedade. Por isso, esse entrosamento para que haja, inclusive, mais transparência. O objetivo do evento é fornecer informações sobre as novidades do processo eleitoral de 2014, para que a imprensa possa realizar a cobertura em outubro de forma equilibrada, ética e transparente. Essa iniciativa da Associação dos Magistrados Catarinenses e da Associação Catarinense de Imprensa tem também a oportunidade rara, rica, de debatermos aqui dois fatos novos, que é a ampliação das redes sociais, da internet, das emissoras de TV a cabo e por satélite, sobretudo do novo Marco Civil da Internet, que passa a vigorar a partir do próximo dia 23 de junho. É fundamental a gente ter uma noção do que vai acontecer no processo eleitoral e principalmente ter essa noção jurídica do que vai acontecer. Muitas vezes no jornalismo a gente peca ou até tem a necessidade de se atualizar ainda mais do que o próprio magistrado, do que o próprio integrante do Ministério Público, que são agentes que concorrem no processo eleitoral, porque a gente tem a obrigação de informar e informar corretamente. Foram vários painéis realizados durante o evento e um deles foi sobre os desafios do sistema eleitoral brasileiro, ministrado pelo desembargador Ronei Daniele. Nós temos novas regras que começaram a valer a partir das últimas eleições, a questão a respeito da ficha limpa e outras questões. E, na verdade, o que temos visto certas vezes é que, embora aplicada a lei, o cumprimento dessas decisões tem se postergado no tempo e causado um prejuízo à própria democracia, porque cidadãos que, pela lei eleitoral, não teriam condições de estar participando do pleito, ainda assim participam, fazem campanha, são votados e geram consequências, inclusive levando muitas vezes à anulação das próprias eleições. O que eu pretendo defender no painel de hoje, e pretendo defender a ideia, é a necessidade de dar cumprimento à lei eleitoral, que estabelece que as decisões proferidas pelos juízes devem ter pronto cumprimento. E é nesse sentido que entendo que é o grande desafio atual da justiça eleitoral, fazer com que o que ela tem decidido seja efetivamente cumprido. Também foram apresentadas as principais novidades no processo eleitoral, como uma campanha mais livre nas redes sociais e mais restrita nas ruas, e até novidades em questões pontuais, como prazo para a substituição de candidaturas. Antes, o limite era a véspera da eleição e, pela nova regra, precisaria ser feito com 20 dias de antecedência. Nós acreditávamos que depois das manifestações de junho nós tivéssemos uma reforma um pouco maior, mas ela foi, de um certo ponto, foi tímida, né? E em vários pontos permanecem as regras das eleições anteriores. Sobre a vigência ou não dessas novas regras, há uma consulta que foi feita por um senador do Paraná que está pendente de julgamento junto ao TSE. Houve um voto, um primeiro voto do ministro relator pela aplicação dessas regras já nesse pleito, mas houve um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e essa consulta então não foi concluído ainda, o seu julgamento não foi concluído, e nós aguardamos com uma certa ansiedade porque há
enfim, não se sabe exatamente o que vai ser de regramento para a nova eleição. O presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Sérgio Bachiluz, responsável pelas eleições no estado, fez a palestra de abertura do evento. É fundamental, dentro desta organização do planejamento, a participação das eleições que vão ocorrer em outubro próximo, o papel da imprensa. Primeiro, para dar transparência ao processo eleitoral e, em segundo lugar, para reforçar os alicerces da própria democracia e deixar a população catarinense informada de todos os atos que estão sendo praticados e que vão ser praticados visando o pleito de outubro. Essa iniciativa da Associação dos Magistrados, que já não é a primeira, ela já representa uma série de encontros dessa natureza, ela reforça os laços de aproximação entre as duas importantes instituições e também reforça o sentimento de cidadania da nossa população. O simpósio também realizou uma homenagem ao desembargador Carlos Alberto Silveira Lenze, que serviu ao Tribunal de Justiça com esse cargo por 8 anos, sendo aposentado em 2005. O desembargador, que também é jornalista, publicou um livro com o mesmo título do simpósio, Judiciário e Imprensa. Fiquei profundamente gratificado e agradeci, inclusive, aos presidentes Sérgio Juntos e Arnon, da Associação dos Magistrados, por essa comenda que eles me deram, me forneceram. Confesso a vocês que, depois desse trabalho todo que eu venho tendo sobre esse simpósio, esse é o 5º que se realiza, eu me senti gratificado ao receber essa homenagem. Mais informações sobre o simpósio Judiciário e Imprensa você encontra no site amc.org.br.